O que é um em 10, cara? O em 10 é uma coisa muito simples. É você escrever um artigo científico em até 10 horas, do zero, independente da sua titulação ou da sua área do conhecimento. Então, essa é a Show. definição de um em 10. O em 10, na verdade, é um método que eu criei. Esse método é protegido, é patenteado, está registrado, em que eu ensino as pessoas, né, sejam graduandos a doutores de todas as áreas do conhecimento, a poderem alcançar o seu em 10. E aí, é muito importante a gente dizer, né? Se eu estou falando de escrever, é escrita. Aí tem sempre um que chega e fala assim, não, mas como é que pode em 10 horas você fazer o experimento, rodar a estatística? Eu estou falando de escrita, eu não estou falando de experimento. Então, o Uhum. foco do em 10 é na escrita do artigo. É você sentar na cadeira Escrita. e depois de 10 horas, com o método adequado, você chega lá. É essa a ideia. Tá? Foco na escrita. Ai, mas como é que a pessoa vai ler e ainda escrever um artigo em 10 anos? Você já leu antes, né? O foco é na escrita. É importante isso ser dito, porque como as pessoas confundem muito esses esportes, né? Tem gente que confunde o esporte da pesquisa com o esporte da produção acadêmica. E são coisas Sim. diferentes. A pesquisa ela é antecedente a qualquer produção. É importante dizer também, no que concerne a essas horas, não são, Arthur, necessariamente horas ininterruptas, tá? Então, não necessariamente você senta 8 horas da manhã, aí depois de 10 horas você sai com o artigo pronto. Você pode intercalar essas horas, você pode escrever em vários dias, você pode desenvolver esse artigo durante algum tempo, mas se você aplicar o método, você tem a oportunidade de fazer em até 10 horas. E por que eu Show. digo isso, cara? Porque o método tem um design específico. É aquela história. O carro pode te levar para a Lua? Não. O carro não pode te levar para a Lua. Por quê? Porque o design do carro, toda a mecânica do carro, ela é focada para te levar de um ponto ao outro na Terra, com a aderência lá do pneu no chão, utilizando a gravidade. Para Uhum. você ir para a Lua, você tem que, inclusive, fazer diferente. Você tem que ter um foguete. Perfeito. Então, não se faz um em 10 do jeito que, em geral, se escreve no mundo acadêmico. Qual é o jeito que, em geral, se escreve no mundo acadêmico? Senta a bunda na cadeira e escreve. E dane-se, uma hora vai sair. É a pseudo-meritocracia. Então, quem senta na cadeira e depois de 6 meses sair um artigo lá, é porque o artigo ele tem alta qualidade e essa pessoa é maravilhosa. E não, isso daí é andar de carro. Né? Para É. você fazer um em 10, você tem que andar de foguete. E tem um detalhe muito curioso sobre foguetes, né? E é uma coisa que me fascina muito quando fala de foguete, de ônibus espacial, essas paradas, que é a seguinte: o tempo de planejamento é maior do que o tempo de execução. Então, se a gente pensar assim, para lançar um foguete no espaço, né? Olha quanto tempo as pessoas planejam, muito mais do que o tempo de execução. Mas basicamente, gente, assim, você tem que ter um foguete. E o foguete exige planejamento. Se a gente pensar para o artigo, o planejamento é justamente o que você vai fazer naquele artigo. Enquanto que o Uhum. que é a parte da execução? É a escrita. Por isso que dá para você fazer um em 10. Porque você tem planejamento antes de executar. O que acontece na prática? A pessoa não tem planejamento nenhum. Ela não tem nem a promessa do artigo. Ela não tem nada no mundo assim de pessoas que não usam o método em 10. Em muitas situações, as pessoas não têm nada, não tem método, não tem controle de tempo, não tem gestão de leitura, não tem gestão de nada. Aí o que acontece? Uhum. Ela tá andando de carro, às vezes nem de carro, de charrete. Mas ela fala, não, mas todo mundo tem que andar de charrete. Né? Não, você anda se você quiser. E quem conhece o método I10 e usa, tem a chance de também andar de foguete. Então, essa grande questão, é importante ser. Obrigado aí por você começar por essa pergunta, porque é uma oportunidade que eu tenho de esclarecer que o método do Claro. M10 ele é todo centrado numa etapa fundamental que muitos acadêmicos não fazem, que é planejamento. E aí, se você não Perfeito. planeja, você não executa de maneira eficiente o seu artigo. E se você não executa Perfeito. de maneira eficiente, você vai ser do time dos que demoram 4, 5, 6, 7 meses, 8 meses, que é o que acontece em geral no mundo acadêmico. E aí você vai inventar uma coisa na sua cabeça para justificar essa demora, que é a seguinte: artigo tem que demorar 6 meses, mas eu não tenho Uhum. esse tempo, nem você tem esse tempo, né? Para ficar Não. 6 meses no artigo, eu não tenho. E eu nem quero. Eu quero estar com a minha família, eu quero ter qualidade de vida, eu quero fazer outras coisas.
E hoje, Arthur, esse dado é um dado atualizado, tá? Nós temos mais de 120 pessoas que fizeram o IN10. Graduando a doutor, de um bando de área do conhecimento, 120 pessoas. Ah, e como é que você sabe disso, Felipe? Você está chutando? Não. No programa de produção acadêmica, o IN10 é auditado. Então, isso tudo é documentado, é catalogado. Não só a entrega final do IN10, mas todo o percurso da pessoa do IN10. Todo o processo, né? É isso. Então, a gente tem biólogos, né? A gente tem sociólogos, juristas, profissional de educação física, enfermeiro, físico, engenheiro civil, um monte de engenharia, né? Engenharia tem várias. Até engenharia de recursos hídricos, que depois eu fui ver que o nome mais adequado é engenharia hídrica. Então, assim, quer humanas? Tem. Quer exatas? Tem. Quer biológicas? Tem. Quer letras? Tem. Mais de 120 pessoas documentadas, né, que foram auditadas para poderem afirmar que tem um IN10, né? Aí ganhou aquela plaquinha. Mas eu estou dando essa volta toda porque, às vezes, eu falar que é escrever um artigo até 10 horas, como no mundo acadêmico misturam o que é produção acadêmica, pesquisa, docência, dá aquela confusão danada, é importante dizer que a gente está falando aqui de um esporte chamado produção acadêmica. E esse esporte tem como você jogar com qualidade de vida, eficiência, e você poder reservar o seu tempo para outras coisas que você queira, e não para ficar na frente do computador.